E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de ondulatória, né? Então a gente vai entender aqui o que é comprimento, o que é frequência, amplitude, né? E período de uma onda, certo? A ondulatória é estudo das ondas, né? A gente tem aqui a introdução ao estudo das ondas, certo? Então vamos ver aí, né? Quais são aí os elementos principais de uma onda, certo? A gente tem o seguinte, pessoal, né? Vamos ver aqui, vamos andar um pouquinho. A definição e conceito relacionado às ondas, tá bom? Uma onda tem a finalidade de transferir energia cinética da fonte para o meio, tá? Então, o que é energia cinética? Energia de movimento, tá? Então, a onda ela é uma perturbação, é um pulso, né? É definida como uma perturbação que se propaga em um meio. Então, vamos pegar esse exemplo que está nessa figurinha aqui, ó. Um objeto lançado em um lago, né, que é a fonte, provocará ondas na água, pois houve uma perturbação. Então, você deixar cair uma pedra na água, né, você vai ver, né, uma figurinha como essa aqui, certo? Olha as ondas, tá bom? Então, a onda nada mais é que uma perturbação, né, que se propaga no meio, tá? Certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar aí, jovens. Então tem aqui, quando uma pessoa segura uma das extremidades de uma corda, fazendo movimentos para cima e para baixo. Aí você está perturbando, você está tendo aí, né, uma onda, certo? Tá bom? Então a gente tem um exemplo aí da pessoa, né, fazendo com que a extremidade de uma corda, né, tenha esse formato de uma onda, certo? Então é só você agitar, né? Prende um lado, né? Você vai movimentar para cima e para baixo, você tem uma onda, certo? Tudo bem? Então tem o desenho básico, né? Então os movimentos provocarão várias ondas senoidais, né? Senoide, seno, né? Que passarão pela corda com uma velocidade v. Então já falando de velocidade, né? Então veja a imagem abaixo. Você tem aí, não, a direção vertical, não, é a direção de vibração. Na horizontal é a direção de propagação, onde temos aí a velocidade, certo? Tudo bem? Então a gente tem o movimento na vibração na vertical e a propagação na horizontal, certo? Então podemos calcular a velocidade de uma onda com a seguinte fórmula. Então vamos ver aí, né? O que é, né? A velocidade é a relação entre espaço percorrido e intervalo de tempo, certo? Então a gente pode passar isso para a onda, né? Questão de simbologia, né? Certo? Olha aí, velocidade é lambda sobre t. Então v é a velocidade da onda, o delta S é a distância percorrida e o delta t é o intervalo de tempo. Esse lambda é o comprimento da onda, né? Uma onda sonora ou uma onda eletromagnética. Depois a gente vai ver essa diferença entre onda mecânica e onda, né, eletromagnética. E ter o período da onda, certo? Então aí um relacionamento você entender, né, o que é a velocidade lambda sobre t, certo? Também esse t é o período, né? Tá? Certo? O que é período? Definimos período como sendo o intervalo de tempo necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo, tá? Então, para que a onda, né? Vamos pensar na Terra, para que a Terra dê uma volta completa, né? Ó, certo? Dá o que? Em torno do Sol, 365 dias, certo? É um período, né? Certo? Então, um ano, né? É um período, certo? Então, você pegar o ponteiro, né? Dos minutos, tá? Então, para ele dar uma volta completa, são 60 minutos, né? Certo? Dos segundos, 60 segundos, né? Certo? Então você tem, então, a semana tem um período de 7 dias, né? Tá? Então a gente tem período, é o tempo para que a onda, né, dê uma volta completa, certo? Tá? Uma vibração completa, certo? Um pulso completo, né? Vai e volta, certo? Então a frequência, agora a frequência é o número de pulsos ou voltas completas, né, na unidade do tempo. O que é a unidade de tempo? A unidade de tempo é o segundo, tá?
Se você der 60 voltas em um segundo, a sua frequência é 60 Hz, tá? Uma lâmpada fluorescente, ela acende e apaga 60 vezes em um segundo. Então, a frequência dessa lâmpada é 60 Hz, tá? Então, o número, né, de pulsos em um segundo é a frequência, tá? Então, quando eu falo 100 Hz, então é 100 pulsos em um segundo, tá? 1 kHz, não. Então, 1000 pulsos em um segundo. Quilo é 1000, né? Certo? 1 MHz, 1 milhão de pulsos em um segundo, certo? Então, vamos pensar que a frequência é o inverso, né, do período, tá? Então, o período é o tempo gasto para dar uma volta, né, para dar um pulso completo. Agora, a frequência é o número, né, de pulsos em um segundo, certo? Então, a gente tem um desenho mostrando, né, que o lambda é o comprimento de onda. Então, essa distância entre duas cristas, ó, isso aqui é uma crista, né, é o comprimento de onda, é a lambda. Mas se eu pegar a distância entre dois vales, também eu tenho que o lambda, certo? Então, se eu tiver aqui uma frequência baixa, ó, eu tenho, né, um período, não, tem um período, né, maior. Alta frequência, período menor. Vê aqui, ó, pegamos a distância, né, entre dois vales. Aqui na frequência baixa pegamos, né, a distância entre duas cristas, tá? Certo? Então, a equação da frequência e período, tá? Aqui a gente falou que a frequência é o inverso do período, né? F é igual a 1 sobre T. Então, frequência é dada em Hertz, né? E o período dado em segundos, tá? Então, uma revolução ou execução por segundo corresponde a 100 Hz. Vamos falar 1 Hz. Então, 1 Hz quer dizer que é uma volta em um segundo, um pulso em um segundo, tá? Vai e volta, né, pessoal? Certo? Tudo bem? Vamos ver aí a amplitude. Então, é a distância entre uma crista ou um vale, né, e nível de equilíbrio. Então, aqui temos o nível de equilíbrio, tá? O eixo X. Essa distância é chamada amplitude, tá? Certo? Essa distância, não, a crista e o eixo X aqui, ó, isso é amplitude. Não, o vale, né, e o eixo X, isso é amplitude, né? Então essa distância, né, certo, é a amplitude, certo? Então, quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade do som. Então, se falar de amplitude, né, ó, estamos falando da intensidade do som, tá? Então, frequência baixa, som grave. Frequência alta, som agudo. O som alto ou agudo corresponde a uma maior frequência, ao contrário, né, do som baixo ou grave, tá? Então, quando fala de som alto, né, ó, estamos falando, né, ó, em frequência, tá? Ó, som alto ou agudo corresponde a uma maior frequência, tá? Certo? A gente vai falar um pouco sobre isso aí. Comprimento de onda, que já falei, é a distância que a perturbação percorre durante um período, tá? Ó. Então essa distância aqui, ó, vai, né, ó, certo, bate e volta, aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Então essa distância é o lambda, tá? Ó. Se eu pegar aqui duas cristas, pegar dois vales, também na parte de cima é, né, a crista, na parte de baixo é o vale, certo? Então isso aqui é o lambda, certo? Ele tem a grega lambda. O comprimento de onda é igual à velocidade da onda dividida pela frequência da onda, tá? Então, se eu dividir a velocidade, né, pela frequência, eu tenho lambda, certo? Mas o que é, vamos pensar assim, lambda é igual a C sobre F. Esse C é a velocidade da luz, tá? Que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? O F é a frequência, lambda comprimento de onda, né? E o C 300 mil km por segundo. Então, essa é o Czinho, a velocidade da luz no vácuo, tá? O C é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. V lambda F. Vamos pensar assim, velocidade do som no ar. Vamos pegar dois exemplos aqui, né? A gente pegou duas ondas aí, né? A velocidade da luz, né? E o som. Mas pode ser qualquer onda, tá?
Isso que você conhece a velocidade, né? Você não é obrigado, né? Tá aqui como exemplo aqui a velocidade da luz, né? Já gosto para lembrar que a velocidade da luz no vácuo é 3,10 e a velocidade do som, né, no ar é 340 metros. É dica mesmo, tá? A gente colocou aqui de propósito, certo? E elementos de uma onda, né? Ó, você tem a crista, já falei, e embaixo os vales, né? Certo? Cálculo da velocidade, né? De comprimento da onda, né? E comprimento da onda. Então, V lá é o espaço percorrido sobre o tempo, que é lambda sobre o período. Então, lambda vezes, né, o inverso, né, do período, que é igual a lambda F. Então, a velocidade a gente pode calcular, né, com qualquer uma das correspondências aí, né, com as relações, certo? Importante saber, depois que a onda é emitida, seu período, sua frequência não muda mais. Depois que deu o pulso, pronto, não vai mudar mais, tá? Então, a velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. Então, se ela está se propagando na água, ela tem uma velocidade. Se ela está se propagando no vácuo, outra velocidade. Né? Ah, professor, mas no vácuo, não. Peraí, se a onda for mecânica, ela não se propaga no vácuo. Mas se for uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, certo? Tá bom? Então, a onda mecânica, aquela onda que precisa de um meio para se propagar, certo? Enquanto que a onda eletromagnética, ela não precisa de um meio, tá? Para se propagar. Então, a luz é mais rápida em meios menos densos, já o som propaga-se mais rapidamente em meios mais densos, tá? Então, é o inverso com relação a luz e som, né? Então, aí temos aqui alguns exemplos. Raios gamas, né? São emitidos por materiais radioativos e é um tipo de onda, né, tá, pessoal? Usado no tratamento do câncer, né? E de muitas doenças de pele. Raio-X ajuda os médicos a tratar e a diagnosticar doenças. Raios ultravioletas são usados como desinfetante. Olha aí, ó, tá? A dica aí, né, pessoal? E raios infravermelhos são emitidos por copos aquecidos e usados para secar pinturas. Ondas de rádio são usadas pelas emissoras de rádios e televisão. Aqui alguns exemplos, né, de ondas, tá, pessoal? Tá, então lembra aí que raios gama, né? Raio X, raios ultravioletas, né? Raios infravermelhos e ondas de rádio, certo? Um exemplo aqui para a gente resolver, né? Vamos só, é bem básico mesmo, né? Certo? Para usar a informação fundamental. Uma onda periódica se propaga com frequência de 20 Hz em um certo meio. Um segmento dessa onda aparece na figura. Então você tem a figurinha, né? Que fala, determine a velocidade de propagação. O que eu tenho aqui? O lambda. Não. O lambda, pessoal, é 16 centímetros. Por quê? Eu tenho que pegar a distância entre, ó, dois vales. E aqui só tem a distância de um vale. Certo? Então, se você me pegar aqui, ó, lambda sobre 2 é igual a 8 centímetros. Então, lambda, 16 centímetros. Eu tenho lambda, não, tenho a frequência. Então, a frequência é 20 Hz. Peguei, né? V igual lambda F. V igual a 16 vezes 20. Então, a velocidade é 320 centímetros por segundo. Certo, ó? Então, tá aí, né? Esse exemplo. Depois a gente vai voltar, né? Falar um pouquinho mais sobre isso, sobre ondas, tá? Então, lembra, pessoal? A onda, ela tem aí um comprimento, né? Tem uma frequência, tá? E uma velocidade. Então, o produto, né? Comprimento de onda e frequência, ele tem a velocidade. Tá? Se eu quero achar a frequência, conhecendo o período, é só trabalhar o inverso, tá? E também o contrário, se eu tenho a frequência, quero achar o período, trabalho o inverso, certo, jovem? Então deixa aí o seu like, né? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, jovem, até mais!